Queridos, nós estamos dando mais um passo hoje na nossa série de reflexões de dezembro, nossa última série juntos nesse ano de 2024, falando sobre Jesus, aquele que é o vencedor. E eu gostaria de te convidar a abrir comigo lá no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. João capítulo 16, verso 33. Como é um versículo só e talvez um dos versículos mais conhecidos e recitados do Novo Testamento, eu vou te convidar para lê-lo junto comigo. Nós estamos utilizando a Nova Versão Internacional, mas você pode ler aí qualquer versão que você traga com você, tá bom? Vamos ler dizendo: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Leiamos de novo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Esse ano nós abraçamos um tema que é uma fé que salta muralhas para o nosso ano aqui de 2024. E o que ocorre é que nós, nesse mesmo período do ano passado, nós como comunidade estávamos enfrentando alguns desafios bem contundentes, né? Nós não estávamos aqui, nós estávamos num outro local, um local que começava a acabar já o espaço para os nossos encontros e começava também a acabar o espaço das nossas crianças, que é algo que está profundamente encarecido no nosso coração. Então, nós não visualizávamos nenhuma hipótese, digamos assim, válida para a gente alugar ou mudar de espaço. Aquilo era o que a gente tinha naquele momento. Mas a gente terminou o ano orando muito intensamente a Deus para que Deus pudesse nos dar força como comunidade para transpor os obstáculos que estavam à nossa frente. E nós abraçamos esse tema também para nos lembrar de que isso também acontece na nossa jornada pessoal. A jornada de fé, pessoalmente falando, ela não é uma caminhada numa reta muito bem pavimentada e com muita tranquilidade. Na jornada de fé existem enfrentamentos, existem lutas, existem obstáculos, existem dificuldades. Então, nós estamos anunciando nessa última série do ano a vitória de Cristo, a vitória definitiva de Cristo, sobre tudo aquilo que tenta obstacular o nosso caminho no prosseguimento e no avanço do discipulado. Porque a vitória que a fé cristã anuncia não é uma espécie de um positivismo barato. Nós não cremos que tudo vai dar certo, porque tudo vai dar certo. Nós cremos que existe um Deus de misericórdia e graça que cuida de nós em Jesus Cristo. E então nossa confiança tem um nome, a saber, o nosso Redentor Jesus. Nele estamos confiados. E o tema de hoje é o fato de que a vitória de Jesus sobre o mundo, que é a vitória dele, é colocada sobre nós pela graça, mediante a fé que é depositada em Cristo Jesus. Nós estamos pisando num terreno que é eminentemente joanino. Esse texto, ele não ocorre em nenhum outro evangelho. Os três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados sinóticos porque eles escrevem a partir de um determinado ponto de vista. Boa parte do material desses evangelhos é muito relacionado ou correlacionado. O evangelho de João é diferente. Para a gente ter uma ideia, dentro do evangelho de João nós temos apenas 7 milagres de Jesus. Esses milagres, eles são selecionados, eles são colocados no texto e eles são expandidos por discussões teológicas que expandem o sentido de cada milagre. Quando Jesus cura um cego, ele diz: eu sou a luz que veio ao mundo, todo aquele que for iluminado por mim vai sair da cegueira espiritual. Quando ele multiplica pães, ele diz que ele é o pão que desceu do céu e que alimenta todo aquele que tem fome. É engraçado que no evangelho de João, não apenas o número de milagres é menor, é pequeno, mas a porção dedicada ao ministério de Jesus comparativamente também é. João utiliza 12 capítulos
para contar 3 anos e meio de ministério de Jesus. E do capítulo 13 até o final, toda essa porção do evangelho, quase metade dele, é dedicada às últimas horas da vida de Jesus. Imagine a concentração de material em cima das últimas horas de Jesus. Faz muito sentido porque, tendo sido uma testemunha ocular do que aconteceu ali na última ceia, João quer compartilhar conosco as últimas palavras de Jesus para os seus discípulos, dando a elas um sentido todo especial. Afinal de contas, ele estava voltando para o Pai, ele deixaria uma igreja sob a liderança dos apóstolos, e agora Jesus queria compartilhar o seu coração com os seus amigos, e queria dar a eles últimas instruções. E então, do capítulo 13 até o capítulo 16, o capítulo 17 é a própria oração sacerdotal, a oração de entrega de Jesus. Nesses capítulos, Jesus fala sobre a sua partida para o Pai, sobre a descida do Espírito Santo, ele fala sobre a oposição do mundo, e esse tema da oposição do mundo é desenvolvido de uma forma madura aqui, como em nenhuma outra parte do Evangelho. A palavra mundo no Evangelho de João tem 3 significados. Pode significar o mundo criado por Deus, todo o universo, quando lá em João diz assim que tudo o mundo foi criado por Jesus. Então a palavra mundo aqui significa claramente o mundo criado por Deus, o mundo que existe enquanto universo sustentado por Deus. Mas existe também o mundo como humanidade, o mundo como todos os homens. No versículo mais famoso de João nós lemos assim: porque Deus enviou o seu Filho para a salvação do mundo. Deus deu o seu Filho ao mundo. Que mundo? O mundo dos homens, a humanidade. Mas o terceiro uso da palavra mundo em João certamente significa esse sistema corrompido de valores, de práticas e crenças que é oposto a Jesus, é oposto ao Evangelho, que não pode compreender a lógica do reino e que também faz oposição aos discípulos de Jesus. Em João capítulo 7, Jesus começa a anunciar essa hostilidade dizendo assim: o mundo me odeia, porque eu dou testemunho de que aquilo que ele faz é mal. Um pouco mais à frente, em João 12, Jesus diz assim: chegou a hora de ser julgado este mundo, porque será expulso o príncipe deste mundo. E então, bem no meio desse texto que nós estamos lendo, desse bloco, Jesus no capítulo 15 diz assim: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, e por isso o mundo os odeia. Um pouco mais à frente, ele diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra, Senhor, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Uma ideia de Jesus nos contextos tanto do Evangelho de João quanto da Epístola de João, é que existe uma franca oposição entre os discípulos de Jesus e o mundo. Entre aquele que se declara um aprendiz de Jesus e o sistema. E então Jesus, utilizando de sua grandíssima e franca sinceridade, ele olha nos olhos dos discípulos, nos seus últimos momentos de vida, e diz aos discípulos: neste mundo, o quê? Vocês terão aflições. Eu não acho que Jesus era muito dado à cultura coach. Ele não diz: eu acho que vocês terão aflições. Ele não diz: talvez vocês tenham aflições, mas vamos manter um mindset positivo. E ele também não diz 7 passos para não enfrentar aflições. Jesus diz, de forma muito clara e garantida: nós teremos aflições. Esse não é um discurso nada populista. Jesus está garantindo para nós que nós teremos aflições. A palavra klipsis, do grego, que ocorre aqui para aflições, é uma palavra que no dicionário só tem sentido bom, só tem coisa boa.
Quando você ouve lá e fala, deixa eu ver lá no grego o que isso significa. Vamos ver o que tlipse significa. Significa tribulação, sofrimento, angústia, perseguição. Jesus está dizendo claramente, vocês passarão por dias muito difíceis. Por quê? Por causa do mundo. Don Carson diz que a palavra mundo aqui refere-se a toda a oposição, ao choque de oposição contra os discípulos de Jesus. E é óbvio que o autor está pensando em muitas camadas de sofrimento que atingiriam os cristãos primitivos. Eles foram perseguidos por judeus e por romanos. Eles foram caçados de cidade em cidade. Eles foram alvos de ostracismo social. Eles foram alvo de todo tipo de inverdade, de calúnia e de perseguição. E então Jesus diz, logo em seguida, tenham ânimo. E Jesus justifica. Por quê? Porque eu venci o mundo. Eu quero que você pense comigo, como muitas vezes nós olhamos para esse texto e nós não pensamos criticamente sobre ele. Nós simplesmente ouvimos Jesus dizer, eu venci o mundo. E eu não faço uma pergunta que é, mas como é que Jesus venceu o mundo? E quando foi que isso aconteceu? Se você olha para o Evangelho de João, um fio narrativo está sendo desenvolvido, porque desde o primeiro momento em que Jesus pisa aqui, existe um enfrentamento de Jesus com o mundo. João capítulo 1 vai dizer que ele era o Messias e que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Não apenas o rejeitaram, mas eles o perseguiram. Jesus foi perseguido pelo sistema religioso, ele foi criticado pela própria família, ele foi desprezado pelos seus compatriotas. Jesus venceu o mundo quando venceu todo e qualquer estigma de rejeição. Venceu o mundo quando purificou o templo que tinha se tornado um antro de lucro corrompido pelo sistema. Jesus venceu o mundo quando aqueles que o viram multiplicar pães quiseram proclamá-lo rei. O capítulo 6 diz assim, e eles então se levantaram para fazer de Jesus um rei. E Jesus então esquivou-se deles. Imagine como o sistema estava tentando cativar Jesus. Como estava tentando roubar de Jesus o seu senso identitário e tirá-lo do centro da sua vocação. Mais à frente, aquelas mesmas pessoas que o haviam comido do pão que ele multiplicou, se apinham para ouvi-lo. E então Jesus diz assim para eles, vocês estão aqui não porque vocês ouvem palavras de verdade da minha boca, vocês estão aqui porque vocês querem que eu multiplique mais pão. E eu não vou jogar esse jogo perverso com vocês. Jesus vence o mundo quando ele não cede à tentação de acumular para si poder, status e relevância, desviando-se do caminho da obediência da sua vocação. Jesus venceu mesmo o mundo. Em todos os embates, em todos os confrontos, em todos os momentos no qual o mundo tentou sabotar a missão de Jesus, moldar a mente de Jesus, corrompê-lo, seduzi-lo, afrontá-lo, humilhá-lo, desanimá-lo, em todos os momentos e em todas as instâncias, Jesus sempre, sempre venceu o mundo. Então Jesus não está declarando uma coisa vazia aqui hoje à noite. Ele não está dizendo eu venci o mundo de boca para fora. Ele de fato venceu. Mas essa vitória, pela fé, ela significa alguma coisa para nós. E então 3 coisas para nós aplicarmos no final dessa reflexão. A primeira é, ajuste a sua expectativa. Ajuste a sua expectativa. Eu acho que a coisa mais insidiosa que acontece hoje em muitas igrejas evangélicas são pregadores prometendo coisas que Deus nunca prometeu. E isso é muito grave e é muito sério. Muitos púlpitos hoje dizem assim, você está sofrendo, você está passando por problemas, as coisas estão ruins na sua casa, está faltando dinheiro, tem problema no casamento, então faz o seguinte, vem para a igreja, vem para Jesus, que vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem com você. Deus vai colocar você numa caixinha, numa pequena redoma,
E então, como um querido de Deus, tudo vai dar certo para você. Leia o Novo Testamento, leia atentamente e procure quando é que Jesus promete esse tipo de coisa. Em determinado momento, falando com os discípulos, ele diz assim: vocês sabem bem, eu nunca menti para vocês. As raposas têm os seus covis, as aves têm seus ninhos, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Eu não ofereço para vocês segurança, eu não ofereço para vocês estabilidade. Eu não estou prometendo nada, me sigam mesmo assim. Certa vez, ouviram dizer que o grande agnóstico de Oxford, famosíssimo já a essa altura por suas aulas e pela sua erudição, Clive Staples Lewis havia se convertido. E um amigo distante ouviu falar e escreveu para C.S. Lewis, falando assim: olha, eu ouvi dizer, talvez não seja verdade, mas eu ouvi dizer que você se tornou um cristão. Mas por quê? Que tipo de felicidade você quer encontrar no cristianismo que você não encontrou em nenhuma outra área da sua vida? C.S. Lewis recebe a carta, lê a carta e escreve uma outra carta muito espirituosa, no típico espírito C.S. Lewis. Ele diz o seguinte: prezado amigo, eu não vim ao cristianismo para encontrar alegria, porque isso eu já encontrava numa boa garrafa de vinho. Eu vim a Jesus porque Ele é a verdade. Eu não vim a Jesus porque Ele pode me acrescentar alegria ou felicidade. Eu vim a Jesus porque Ele é a verdade. Então, calibre a sua expectativa, porque a partir do momento que alguém se compromete com Jesus, você se torna instantaneamente um alvo do sistema. O sistema vai tentar mudar você, corromper você, desanimar você, seduzir você. E quanto mais firme você estiver, mais oposição você atrairá. Hoje já não é muito seguro ser um cristão ortodoxo no nosso país. Nos próximos anos será menos seguro ainda. A fé de muitos será provada. Muitos vão se aderir a um tipo de evangelicalismo muito barato, muito fácil e muito confortável, muito inclusivo, muito tranquilo, do tipo tudo vale, evitando ondas de perseguição. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse é um refrão inequivocamente presente ao longo de todo o Novo Testamento. Em segundo lugar, renove a sua resiliência. Resiliência é uma palavra da moda, a gente vê isso daí em vários lugares hoje em dia, e no mundo acadêmico tem sido alvo de interesse e pesquisa durante os últimos 15 anos. Cidades resilientes, comunidades resilientes. Recentemente, no artigo da Harvard Business Review, nós vemos que o autor traduz assim: resiliência não é propriamente a capacidade de não se abater, mas a capacidade de se recuperar também após um tombo. O que significa dizer que nem todos os dias nós nos sentimos tão firmes. Alguns dias nós nos sentimos como que envergados pelo sistema. Muitas vezes nós nos sentimos abatidos, nós nos sentimos rejeitados. Muitas vezes por nós nos posicionarmos na nossa fé, na empresa, no trabalho, nos empreendimentos, no negócio, no pagamento de impostos, aqui e ali, nós somos alvo de olhares esquisitos. Mas as palavras "tenham bom ânimo" são para nós. O comentarista Hendrickson nos lembra o seguinte: as palavras "tenham bom ânimo, eu venci o mundo" claramente implicam: eu venci o mundo e, portanto, vocês também vencerão. Nós podemos nos sentir cansados de tempos em tempos. Nós podemos nos sentir desalentados de tempos em tempos. É comum que seja assim. Crente também é gente. Mas nós precisamos voltar aos pés do Senhor. E nós precisamos renovar o nosso coração. Nós precisamos reencontrar esse ânimo sobre o qual Jesus fala. E em terceiro lugar, lembre-se de quem é a sua paz. Eu não sei se você percebe, mas todo esse papo de Jesus sobre ter bom ânimo, enfrentar as aflições com resiliência, diz respeito, na verdade, a experimentar da sua paz. Ele introduz, na verdade, o versículo 33, dizendo assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No capítulo 14 ele havia dito:
Eu vos dou a minha paz. Não dou a minha paz como o mundo a dá. Mas sobre o que é que Jesus está falando? O que é essa paz que o mundo promete dar? Vamos fazer o seguinte, são os últimos minutos de sermão hoje. Então vamos aproveitar esses últimos minutos de sermão para abrir uma janela de sinceridade. Vamos? Pode ser perigoso, as coisas podem sair do controle. Nós sempre temos uma expectativa de que resolvido esse problema aqui que está no nosso casamento, então nós teremos paz, não é verdade? Nós temos uma expectativa de que, passada essa onda de desemprego e quando eu colocar as contas em dia, então eu terei paz. E que quando eu encerrar essa luta com a minha saúde, então terei paz. Quando eu resolver os problemas lá na empresa, então terei paz. E quando meu filho voltar para a igreja, então terei paz. Quando os meus filhos crescerem um pouco e me deixarem dormir, não que eu me relacione, então teremos o quê? Paz. Nós estamos repetindo para nós, ano após ano, algo que em algum lugar da nossa consciência mais desperta, nós sabemos que não é verdade. Porque a paz que vem do controle das circunstâncias, ela não dura nem 24 horas. Meu pastor dizia assim, olha, eu conheço um lugar onde não tem problema nenhum, mas eu tenho certeza que para lá você não quer ir. E apontava com o dedo na direção do cemitério. Olha, lá não tem problema nenhum, lá o boleto não chega, lá está tudo bem, mas para lá você não quer ir. Nossa expectativa de paz não pode estar no controle e no gerenciamento dos problemas. Problemas sempre existirão, maiores ou menores. Jesus não diz que a paz está nas circunstâncias, ele diz, para que em mim vocês tenham paz. Nossa paz não é um conjunto de situações favoráveis. Nossa paz é uma pessoa que prometeu cuidar de nós e nos fortalecer em todo e qualquer cenário, por mais adverso que ele seja. O que eu quero dizer para você é, você pode ser encontrado por uma paz que excede todo entendimento, mesmo quando você passa pelas aflições, se você experimentar por um segundo da presença de Jesus. Horácio Bonar já era um celebrado autor de hinos evangélicos por volta de meados do século XVIII. E ele era um homem muito próspero que atuava no ramo imobiliário, com muitos imóveis distribuídos ao longo do tecido da cidade de Chicago. E então, um dia abateu-se um incêndio que acabou corroendo boa parte dos seus imóveis. Do dia para a noite, num espaço assim curtíssimo de tempo, ele perdeu boa parte da sua riqueza e dos seus bens. Abatido, ele e a sua família decidiram tirar um tempo de férias e decidiram passar um tempo na Inglaterra. Ele ficou para trás para resolver negócios pendentes e enviou sua esposa e 3 filhas num transatlântico para o lado de lá do continente. Alguns dias depois, ele recebe um terrível telegrama. O navio havia naufragado e suas 3 filhas jovens haviam morrido. Apenas a sua esposa havia sobrevivido. Este homem entrou no navio para unir-se à sua esposa na Inglaterra. E quando o navio passou pelo mesmo ponto no qual dias atrás um navio havia naufragado, matando quase toda a sua família, em lágrimas, ele sentou-se num convés. E sozinho, com um pedaço de papel, ele compôs um hino. Um hino que diz assim:
se paz, a mais doce, me deres gozar, ou se dor, a mais forte, eu sofrer, eu sei que feliz eu serei, digamos todos, com Jesus. E o refrão diz: sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu. Nossa paz, Jesus, só pode estar em você. Nossa completude, nossa alegria, nossa felicidade só podem estar em você. Senhor Jesus, talvez nós estamos passando agora por circunstâncias difíceis. Talvez, Senhor, nuvens ameaçadoras se apresentam no nosso horizonte existencial. Ou até mesmo águas bravias chacoalham o barco da nossa vida. Mas Deus, bendito seja o Senhor que nos encontra nas horas mais escuras. Bendito seja o Senhor que é capaz de derramar paz no coração mais machucado e enlutado. Graças a Ti, Jesus, graças a Ti. Porque o Senhor é a fonte da nossa paz e do nosso ânimo. Nós passamos por dias difíceis, algumas vezes, ou muitas vezes, mas nós não desanimamos, Senhor, porque o Senhor venceu o mundo, o Senhor já despojou poderes e autoridades, triunfando sobre eles na cruz, e essa vitória aqui é sua, também agora é nossa pela fé. A Tua palavra nos ensina quem é aquele que vence o mundo. E então o autor sagrado diz: aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, já venceu o mundo. Senhor, nos fortaleça para que nós sejamos testemunho sólido em todo tempo e em todo lugar. Nos ajude para que, passando por sofrimento, nós possamos dar testemunho abundante da nossa fé. E para que, experimentando da Tua consolação divina sobre nós, nós possamos ser fonte de esperança e consolo para aqueles que estão ao nosso lado e também sofrem. Senhor, muito obrigado, porque nós podemos passar por um vale de sombra e de morte, como nos assegura a Tua palavra, mas nós não temeremos, porque o bom pastor está conosco. Seu bordão e seu cajado certamente são fonte de consolação para nós. E nós podemos experimentar da Tua presença em todo o tempo. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Glorificado seja o Senhor em todo o tempo na nossa vida. Nós oramos juntos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.